Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Rafael Kiso, eu sou o fundador e CMO da MLabs e para mim é uma honra estar aqui com você hoje para mostrar como funciona essa ferramenta e como ela pode ajudar muito você na sua gestão de redes sociais. Bom, eu vou começar aqui pelo dashboard, que é onde você vai conseguir ver a presença digital de todas as suas propriedades. Facebook, Twitter, Instagram, Google Meu Negócio, Pinterest, LinkedIn, YouTube, WhatsApp e o Google Analytics, isso mesmo. Além das redes sociais, você também consegue conectar o seu Google Analytics para entender o que está acontecendo no seu site, no seu blog ou de repente na sua landing page, né? A ideia aqui desse dashboard é você ter um panorama rápido e geral se as suas redes estão crescendo ou se elas estão decrescendo. Então aqui você tem rapidamente o número de seguidores. Essas setas verdes demonstram que comparado aí à última semana a gente está crescendo, né? No caso ali do Google Meu Negócio, em termos de visualizações está decrescendo. E assim vai, em termos de engajamento e por diante, assim por diante. Aqui, a primeira vez que você entra nesse dashboard, ele não vai estar assim já todo configuradinho, né? Você vai entrar e você vai conectar as suas páginas na MLabs. É super simples e fácil. Clicou em conectar, assim como eu clicaria aqui nesse caso do WhatsApp, ele vai abrir uma janela. Para cada rede tem uma janela diferente, porque ele pede as permissões daquela rede social. Então o Facebook vai pedir as permissões, o Instagram a mesma coisa, o Twitter a mesma coisa. Vale ressaltar aqui que o Facebook, né, com a sua preocupação toda de privacidade, vai mostrar para você uma janela onde você vai ter que aceitar, dar permissões para a MLabs e acessar todas as suas informações. Não tenha receio disso, porque senão a gente não consegue administrar, mas é tudo via a administração do Facebook. Fiquem tranquilos. E aí, vamos lá. A gente vai começar pelo agendamento de post, porque é a área mais usada da MLabs, provavelmente você também vai usar ela bastante. Vamos iniciar então aqui pelo agendamento de post. Nessa tela que vai se carregar aqui, você vai conseguir selecionar o seu perfil, que é o que está aqui, ou mesmo selecionar um outro perfil, para que você queira, caso você queira de repente, administrar e postar em duas páginas ao mesmo tempo, né? Então, posso colocar Rafael e MLabs, e aí o post que eu desenvolver aqui, o post que eu for criar aqui dentro, ele vai ser postado ao mesmo tempo nessas duas páginas. Isso é muito legal quando você tem aí unidades, de repente você é uma franquia, uma escola, ou tem vários restaurantes, enfim. Aí você vai entender melhor do que eu aí a sua necessidade, mas a ideia é que você consiga postar ao mesmo tempo em mais de uma página. Eu vou tirar aqui o Rafael Kiso. A ideia aqui, gente, é você selecionar os seus canais em segundo lugar. Então, vou selecionar, por exemplo, Instagram, Facebook e LinkedIn. E aí você vai conseguir criar um post que vai ser distribuído nessas três redes ao mesmo tempo. Olha só que bacana, né? No mesmo dia e no horário, ou talvez em dias e horários distintos. E aí, a gente tem aqui no terceiro passo o texto do post. Eu, muitas vezes, gosto de subir a mídia primeiro, porque daí já vou vendo como é que fica o preview, né? Bom, eu vou colocar aqui vou criar aqui um post com duas imagens, tá? Você pode fazer isso selecionando todos os seus arquivos dentro da pasta e automaticamente, ao abrir, a MLabs vai te perguntar se você quer criar múltiplos posts, ou seja, um post distinto do outro, de acordo com aquelas imagens que você selecionou, ou se você quer criar um carrossel. O carrossel é aquele post que tem uma sequência de imagens, né? Você pode navegar por ela. Eu vou criar aqui um carrossel, ele vai processar isso e vai mostrar para a gente já no preview como é que fica o nosso carrossel. Bacana, né? E aqui no texto, eu vou pegar um texto pronto aqui meu que eu desenvolvi no Word, e eu faço sempre isso, né? Eu coloco no Word primeiro, porque a gente evita aí alguns problemas aí de digitação, né? E tudo mais. E eu vou colar aqui dentro da minha caixinha aqui da MLabs. Então eu tenho aqui já o meu texto. Veja só, como eu selecionei três redes sociais ao mesmo tempo, Instagram, Facebook e LinkedIn, eu estou na aba Todos. Então tudo que eu fizer aqui nesse texto, ele vai refletir no texto de todas as redes sociais. O LinkedIn, ele está com um alerta porque o LinkedIn tem um limite de caracteres menor do que essas duas redes aqui.
Facebook e Instagram. Então ele vai aparecer aqui no canto inferior direito o número de caracteres restantes. No caso aqui do Instagram e do Facebook, ele tem um limite maior. No caso do LinkedIn, que eu acabei de clicar, você vê que veja que eu passei 20 caracteres. Então, em breve ali a gente volta para tirar. Eu vou voltar para todos para poder fazer algumas configurações estéticas aqui no texto, porque quando eu faço espaços entre parágrafos, a MLabs ela consegue persistir esses espaços e é assim que vai entrar também no seu post lá. Isso é bacana, né? Fica muito melhor, fica muito mais bonito, né? Então a gente pode aqui fazer os espaços. Tudo que eu faço aqui, arroba alguma coisa, ele vai marcar a pessoa lá certinho também. Ele vai criar o link sem nenhum tipo de problema. Então eu dei os espaços aqui entre os parágrafos e eu posso adicionar alguns emojis para dar consistência aí a consistência e chamar atenção também para o meu post. E aí fica aí uma dica rápida aí, e eu vou dar várias dicas aí ao longo do caminho, colocar emojis nos seus textos, principalmente assim um emoji por parágrafo, que é praticamente o que eu faço, aumenta bastante o engajamento dos seus posts, porque chama mais atenção e também humaniza um pouco mais o texto, né? Então eu coloco ali um emoji ali no final do primeiro e eu sempre coloco emojis no início dos outros parágrafos, né? Então eu posso ir colocando aqui diversos emojis ao longo dos meus parágrafos. Isso ajuda também a criar uma espécie aí de divisão, né, de texto, quase que um bullet point aí, e facilita a leitura, né? Então é isso, eu coloquei aqui os meus emojis, vou fechar aqui essa minha janelinha, e eu tenho já o meu texto padrão aqui feito. Mas como é que ficam as hashtags, né? Hashtag eu posso vir aqui e colocar na mão, mas eu também posso adicionar hashtags de acordo com algum grupo. Então veja que nesse caso eu já criei grupos, eu posso clicar nesse botão azul e adicionar um novo grupo. Eu posso, por exemplo, criar um grupo chamado Marketing de Influência. E eu vou colocar aqui algumas hashtags, por exemplo, hashtag que eu criei mesmo. Posso colocar marketing digital, redes sociais, por exemplo. Eu posso definir esse grupo como padrão, e aí todas as vezes que eu for criar um post e eu mandar inserir hashtags, ele vai inserir as hashtags do grupo padrão. Ou eu posso salvar aqui, salvo com sucesso, ele vai voltar para mim, já tem meus grupos. Eu posso clicar nisso e mandar inserir os selecionados. E aí ele me pergunta, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Será que é melhor colocar as hashtags na legenda do post ou será que é melhor colocar as hashtags no primeiro comentário? O que eu posso te dizer é que, baseado em pesquisa e nos nossos dados, colocar hashtags na legenda tem um resultado melhor, tá? Então, os posts que melhor tiveram resultados aí ao longo da história, as hashtags estavam na legenda. Não é uma diferença tão grande entre colocar na legenda e no primeiro comentário. E aí já vale a primeira ressalva, né? O seu conteúdo e a qualidade do seu conteúdo é o que vai fazer a diferença para você ganhar mais engajamento, mais alcance, assim por diante. Não é só as hashtags, não são só as hashtags, tá bom? Então eu vou colocar aqui na legenda do post. Muitas vezes, por alguma questão ou outra de limite de caracteres, você pode de repente colocar no primeiro comentário, caso você já tenha atingido o limite de caractere. Então vamos lá, então eu já coloquei aqui as minhas hashtags. Tem certas coisas que não são tão relevantes assim para outras redes, como por exemplo a própria hashtag no Facebook não faz tanta diferença, né? E no LinkedIn não é muito interessante colocar várias hashtags, e sim colocar uma ou duas que de fato represente o contexto. E aí vai mais uma dica sobre a hashtag. O número médio de hashtags dos melhores posts foram 5, né? O limite, no caso do Instagram, são 30 hashtags. Não precisa usar as 30. E você tem que ser super relevante, né, e conciso em querer usar hashtags que de fato definem aquele seu conteúdo. Evite usar hashtags amplas, hashtags em inglês, genéricas, porque isso não traz relevância para o seu post. Na verdade, só vai trazer impressões desqualificadas aí para você, tá? Então use hashtags precisas, hashtags mais específicas e aí numa média 5, combinado? Então vamos lá. Eu vou entrar agora no LinkedIn só para que você tenha
condições de ver como é que ficou o post no LinkedIn. Passamos aqui 92 caracteres. Vou tirar aqui as hashtags, de repente vou tirar aqui minha pergunta final, eu posso desenvolver um conteúdo mais conciso também e funciona bem. Bom, aí assim, a gente tem aqui o nosso primeiro post já montado, o nosso preview. A gente tem aqui embaixo, aqui no quinto passo, a data e hora que você vai querer agendar. Então você pode agendar para um dia qualquer, então vou colocar aqui sábado, um horário qualquer. Você pode inclusive clicar e digitar aqui o horário que mais se aproxima do que você quer. E você pode colocar aqui novos dias e horários. Olha que interessante. O que significa isso? Você pode definir que para o Facebook e para o LinkedIn você não quer dia 14, você quer dia 15, sei lá, dia 16, às 11h45. Você pode fazer isso várias vezes, né? E isso é bacana. Então, isso te permite gerenciar melhor aí, deixar tudo agendadinho para final de semana, feriados, né? Madrugada, tem marcas aí que postam bastante de madrugada. E aqui, do lado direito, a gente tem o preview. Eu consigo ter uma visão rápida aqui do preview, inclusive navegando lateralmente. Cada rede social tem o seu preview diferente, né? Mas eu também posso clicar aqui em ver todos, ele vai me expandir, vai facilitar a sua visualização. E vou mandar recolher, tá joia? Aí a partir desse momento, a gente tem aqui o sexto passo, que é configurações. O sexto passo, ele habilita as configurações daquelas redes que tem alguma configuração para ser feita. Aí eu vou clicar aqui no Instagram, e aí aqui eu tenho algumas configurações possíveis. Instagram Shopping, localização, primeiro comentário, desativar comentários, texto alternativo e até mesmo marcar uma pessoa. No caso de Instagram Shopping, se você tiver catálogo de produtos no seu Facebook, você pode sim usar o seu catálogo de produtos e marcar os seus posts com o catálogo de produtos. Então a gente vai adicionar um produto e aqui no caso a gente não tem um produto aqui para te mostrar, mas você selecionaria o catálogo de produto do seu Facebook e aí você adiciona e marca e ele vai criar uma tag em cima do seu post para isso, tá joia? Então, vamos esquecer isso por enquanto. Eu vou colocar aqui localização, eu posso colocar aqui uma localização, posso colocar em Labs, por exemplo, e vou mandar buscar. Ele vai, de fato, buscar o estabelecimento. Então, achou aqui alguns estabelecimentos no mundo que chamam MLabs. Eu vou colocar aqui MLabs Brasil, por exemplo, para ver se ele vai encontrar aqui certinho para a gente. Aí, ó, já começou. Por exemplo, São José dos Campos. Posso definir como localização padrão. No primeiro comentário, eu tenho condições de colocar hashtags no primeiro comentário, ou fazer um primeiro comentário, até colocar emojis, assim por diante. Vamos aqui em marcação de pessoas, né? Você pode marcar pessoas aqui dentro. Então, vou marcar, por exemplo, Rafael Kiso. Ele vai procurar no próprio Instagram e vai te permitir. Você pode clicar e ir fazendo isso, né? Vai marcando aí os perfis. Ele vai marcando. Você tem um limite aí de 20 marcações, tá joia? Se você quiser marcar em outro post, você vai clicar no outro post aqui e assim por diante. Salvou, voltou. E aí, a partir desse momento, você tem condições de adicionar mais um post e ele vai criar mais uma configuração dessa para você criar um novo post. Você pode salvar como rascunho e deixar ele no calendário. E quando você salva como rascunho, ele não vai publicar no dia e horário que você já definiu, tá? Ele vai estar como rascunho. Aí você vai ter que voltar nesse post e agendar de fato. Você pode escolher publicar agora. Se você clicar em publicar agora, esse post ele vai para o ar neste exato momento, tá? E não no dia e horário que você definiu lá. E agendar publicação, sim, ele vai ser agendado nesse dia e nesse horário, de acordo com o que você fez. Então, ao clicar aqui, ele vai dar uma resposta para você, que já foi concluído com sucesso. No final da história, eu não vou clicar aqui, mas no final da história, ele vai para o calendário. Então, eu vou entrar aqui no calendário para que você tenha uma noção de como é que fica depois. Então, depois que eu agendei, eu vou colocar aqui só o Rafael Kiso.
Só para que você... Não, vou colocar o da MLabs mesmo aqui, para você ver. Veja só, da MLabs, tudo que está verde é o que já foi agendado e publicado com sucesso. E dia 16 já tem aqui posts agendados, está em amarelinho, está agendado para o dia 16. Ao clicar em cima, eu vou ter um preview do post. Então é um stories aqui. E aí aqui no calendário eu tenho condições de clonar, ele vai copiar e vai colar aqui, vai criar um novo post para mim, e a partir desse novo post eu posso editar e tudo, e vai facilitar o meu jogo. Eu posso editar esse post em si, para para alterar uma configuração ou texto, posso remover ou pausar. Pausar significa que no dia e no horário que ele chegar, ele não vai publicar. Ele vai estar aqui, mas ele não vai publicar, tá? E aí eu vou clicar aqui, por exemplo, em Facebook, para a gente ver qual é o post desse dia no Facebook. Então tem aqui um previewzinho, e eu tenho aqui condições de editar, só para que você veja como é que vai acontecer. Ele vai voltar para aquela tela lá de agendamento, só que no modo de edição. Então eu tenho aqui os textos, eu tenho aqui o preview do texto, já está no status agendado, eu posso clicar aqui em alterar o dia e horário, eu posso alterar o meu texto e salvar. Se eu salvar, vai voltar para o mesmo calendário, para o mesmo status, né? Legal. Tem outras configurações possíveis, né, dentro do agendamento que você pode depois testar, como repost. Então você pode pegar e clicar em repost e fazer o repost de algum post de alguém, adicionar uma assinatura, adicionar um link externo, encurtar um URL caso você tenha um link grande, a própria MLabs vai encurtar o URL para você e assim por diante. Então é bem legal, a MLabs é bem completa, hoje é uma ferramenta que te permite inclusive agendar Instagram Stories, Instagram TV, Google Meu Negócio, assim por diante, né? Então vou salvar aqui, vou voltar para o nosso calendário. Então salvou com sucesso. Fechou aqui. Então o Google Meu Negócio é bem legal. Eu estou com uma visão de agência, né? As agências ou clientes que têm múltiplos perfis conseguem gerenciar os seus múltiplos perfis dentro da MLabs facilmente. E aí vai conseguir ver no calendário todos os seus clientes ou todos os seus perfis de uma vez só, né? E você pode selecionar um perfil preciso ou adicionar um filtro. Só quero ver posts de uma rede em específica, né? Aí você tem condições de criar uma ideia, criar um rascunho, adicionar uma data. Você pode inclusive importar uma data no formato ICS, tipo datas do varejo, né? Ou datas de eventos importantes para você. Ou exportar mesmo o seu próprio calendário no formato ICS. Aí você tem todos os status e tem uma outra visualização aqui, que é a visualização em lista. Então você vai ter aqui também todos os seus perfis e a visualização em lista dos seus posts, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um post meu, que foi aqui no dia 2, já está postado, não tem muito o que fazer, só posso clonar, porque ele já foi postado. Mas eu posso ir lá para baixo e ver tudo que está agendado, né? Então aqui, ó, tudo agendado. Esses posts que estão agendados aqui, eu sim consigo ter mais opções, as mesmas opções que a gente viu anteriormente, né? Legal? Então eu vou voltar aqui no nosso calendário só para a gente continuar na nossa visualização aqui. Aqui eu tenho condições de clicar e já agendar um post a partir do calendário, mas eu posso, por exemplo, clicar numa data em específica e adicionar. Eu posso adicionar um novo post, uma nova data ou uma nova ideia, que é aquela ideia de você, pô, eu tive uma sacada aqui, um insight, eu quero só registrar que nesse dia seria legal fazer isso. Então você pode fazer isso e adicionar para todos os perfis ou para o seu perfil atual. Então isso é muito legal, isso te dá aí um panorama de planejamento aí muito interessante, né? Vamos agora para a parte de acompanhamento. Então eu vou ir para acompanhamento, porque o acompanhamento, que é basicamente clicar ali na sua rede social no dashboard, ele vai para o mesmo lugar. Então se eu clicar aqui no Facebook, seria praticamente a mesma coisa de clicar em acompanhamento, tá bom? Então eu vou clicar aqui em Facebook, só para a gente ter aqui uma noção de como que funciona o acompanhamento da MLabs. Então aqui dentro você tem condições de enxergar os últimos dados aí da sua página, né? Eu vou colocar um período maior
só para a gente conseguir enxergar um pouco mais de dados. Então vou colocar de novembro para cá. Você pode colocar aqui um período de 1 ano se você quiser, tá? Isso é muito, muito legal. Então vou colocar aqui um mês. A gente consegue, tá vendo? A quantidade de likes e a quantidade de unlikes que a gente teve no período. Então é muito importante isso. Você tem uma forma de ver isso de forma diária, semanal ou mesmo mensal. Isso tudo vai te dando visualizações diferentes. O crescimento, você pode fazer um crescimento comparativo. Então eu vou colocar até um período maior, só para a gente poder ver um crescimento comparativo ao longo de alguns meses, né? Então eu vou colocar desde setembro até agora. Tá vendo como é que fica? A gente já consegue fazer um crescimento comparativo. Setembro foi o meu melhor mês aqui, nitidamente, né? Setembro onde eu cresci mais em relação aos outros meses. Eu tenho esse crescimento comparativo ou posso ter o crescimento absoluto, para mostrar que eu saí de 55 mil agora para quase 56 mil exatos, né? Eu posso vir aqui por dia precisamente entender o quanto que eu ganhei e o quanto que eu perdi, né? E a gente tem aqui em perfil de fãs, eu tenho condições de enxergar a demografia dos meus seguidores. Quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres, e inclusive o engajamento de homens e mulheres, né? E ver se existe uma diferença. Às vezes tem. Como a gente pode ver aqui, nesse caso, eu tenho mais mulheres engajadas de 45 a 54 anos do que gente que curte a MLabs. Então, assim, quando você curte uma página, você entra na base de dados, né? Mas a gente também atinge muita gente pelas mídias. Então, não necessariamente eu atinjo somente quem me segue. Então, por isso que é mostrado aqui o engajamento, porque, veja só, 55 a 64. Eu consigo alcançar pessoas que não estão na minha base, e essas pessoas se engajam mais do que o número de pessoas que eu tenho exatamente, né? Então, essa parte é legal. Tem gente que não tem o gênero, né, não informa o dado e a gente não consegue pegar. Da mesma forma, a gente consegue ver aqui em cidades. Então, eu consigo ver o total de fãs por cidade e o engajamento por cidade, que é muito legal. Então, veja que tem cidade que eu tenho mais engajamento, menos engajamento. Às vezes eu tenho um engajamento relativo, por exemplo, Belo Horizonte, eu tenho um engajamento relativo muito parecido com o Rio de Janeiro, apesar de ter menos gente na minha base. Então, isso também vai te dar uma noção. Por exemplo, se eu não faço nada naquela cidade e eu vejo que tem muito engajamento naquela cidade, pode ser um forte indício da gente criar uma ação lá, ou distribuir mais produtos para lá e assim por diante, né? Aí eu tenho fãs por fã, da onde que eles estão vindo, muito simplificado, né, para a gente ver. A maioria dos nossos fãs vem através do orgânico e tudo. E a gente tem aqui a efetividade da página, que é um gráfico exclusivo da MLabs, onde você consegue enxergar o quanto a sua página no Facebook está sendo efetiva através de dois ângulos. Um primeiro ângulo baseado na quantidade de likes que você tem na página e um outro ângulo pela quantidade de pessoas que você alcança. De novo, você pode fazer muita mídia paga e ir além do número de fãs que você tem na página. Então, eu vou colocar aqui uma visão mensal para a gente ter uma visualização aqui. Peguei uma semana de 13 do 11 a 11 do 12, a gente pega aqui um mês perfeito, né? E a gente consegue ter aqui diferenciações. Como é que funciona esse gráfico, né? O engajamento da página está em 0,41, ele é um engajamento relativo ao alcance de pessoas. Então eu tive um alcance total de 3,3 milhões de pessoas. E quantos usuários envolvidos eu tive? Eu tive 13,9 usuários, 13.900 usuários envolvidos. Então, 13.900 usuários envolvidos é equivalente a 0,41% de 3 milhões. Então, no caso do engajamento, eu pego o alcance total como base. A efetividade, eu pego o número de likes que eu tenho na página como base versus o número de usuários envolvidos. Então, eu tenho 55 mil, eu tenho basicamente 56 mil likes e eu tive 13 mil ou quase 14 mil pessoas envolvidas. Isso representa 25%. Né? O gráfico aqui é para mostrar isso para você. Quando essas bolas, né, o roxo representa a quantidade de pessoas que eu alcancei. E com mídia paga, né, que é a bola um pouco menos rosa aqui, salmão, é a quantidade de pessoas que eu alcancei com mídia paga. E aí a gente tem o epicentro aqui, que é o alcance orgânico,
e os usuários envolvidos. Se eu tirar aqui o alcance total, tá vendo? Eu posso interagir com os gráficos e entender melhor como que está funcionando aqui minha efetividade. Indo aqui um pouco mais para baixo, em interações, a gente consegue ver a quantidade de reações que eu tive nos meus posts nesse período. Então, eu tenho todas as reações aqui, incluindo a quantidade de porcentagem representativa de cada uma. Então, o curtir aqui, o like padrão, representou 11%, aí o amei 1,25% e assim vai. Né? Aqui também é interativo, tá, gente? Então, eu posso tirar o clique, eu não quero ver o clique em curtir, eu só quero ver, eu não quero nem clique no post, né? Eu não quero compartilhamentos nem comentários, eu quero só ver as reações. Aí fica mais fácil da gente enxergar que o amei é a principal reação. Mas eu também posso enxergar só a parte de engajamento geral. Então vamos pegar aqui e vamos tirar as reações e vou deixar só o like, que é o padrão, comentários e compartilhamentos. Então dá para ver nitidamente que a gente teve 8% de compartilhamento, 12% de comentários dentre as ações. E a gente tem um gráfico aqui também exclusivo da MLabs, que esse é o mais legal, que são os melhores conteúdos. Então você tem condições de enxergar os melhores conteúdos através da visão por engajamento, através da visão por interação. Se você escolher a visão por engajamento, ele vai te trazer uma visão relativa, porcentagem. Então, se você atingiu 100 pessoas e 100 pessoas engajaram, você teve 100% de engajamento. Só que em números absolutos, 100 é um número baixo. Então, se você quiser olhar por número absoluto, por exemplo, se eu atingir 1000 pessoas e tive 100 pessoas engajando, eu tive 10% de engajamento. Só que em número absoluto ele é maior do que aquele post de 100. Então, em termos de alcance. Então, por isso que o engajamento é diferente da interação. Porque a interação vai te mostrar a visão em número absoluto. Eu vou pelo relativo. O relativo ele é o mais coerente, né? Relativo à porcentagem. Então a gente tem um gráfico que mostra praticamente quais foram os nossos top 20 posts no período. Como eu selecionei aqui 3 meses, ele vai mostrar os melhores 20 posts desses 3 meses. E vai destacar aqui, elencar rapidamente qual foi o melhor do período. Foi esse sobre o Facebook Horizon, quando eles lançaram aqui. Então a gente vê que ele teve um pico de alcance orgânico e eu posso também interagir, eu posso tirar essa linha do alcance orgânico e do alcance total, por exemplo, tiro aqui as duas, fico só com a barrinha, eu vejo que ele tem um número de cliques muito grande, né? Se eu tirar o clique, eu quero só ver engajamento, por exemplo, engajamento real, né? A gente consegue enxergar aqui que ainda assim o Facebook Horizon foi o campeão. Né? Deixa eu ver. Então a gente tem aqui, quando eu clico, eu acho que não foi do Horizon não, que aí ele já mudou para mim. Quando eu clico eu vou lá, foi do Facebook Horizon. Ele vai direto para o post, tá? Então é uma forma de você também enxergar. Outra forma também bem interessante de você analisar esse gráfico, né, é tirando as reações, assim como a gente fez lá em cima, e olhar só o que teve mais compartilhamento, o que teve mais comentário. Né? Então é uma maneira de você começar a entender quais foram de fato seus posts que deram mais certo. Então você pega por compartilhamento, teve um post aqui que teve um pico de compartilhamento também. Um post aqui do dia 2 de setembro. Né? Legal, então esse é um gráfico bacana. Como eu filtrei aqui, ele já agora mudou. Então, melhor por engajamento nesse período foi esse post aqui, que alcançou 2.000 pessoas, teve um engajamento de 2% e assim por diante. Conforme você vai alterando esse gráfico, ele vai entrando no seu modo de visão. Né? E aí ele vai olhar pelo seu modo qual foi o melhor post do período. Então, se a gente clicar, por exemplo, por interações, que aí muda um pouco, né? Você vê que ele vai mudar já. Então, por interações absolutas, veja que é exatamente aquele exemplo que eu dei, aí a gente teve 1 milhão de pessoas alcançadas aqui com 4% e tal. Então, ele ganha em número absoluto. Aqui embaixo eu tenho o número total de posts do período, então eu escolhi aqui alguns meses, 150 posts, mais de 3.800 interações, uma média de 25 interações por post. Aí eu tenho uma tabela de todos esses posts, eu posso ordenar. Ao clicar nas colunas, ele vai ordenar
de acordo com a coluna, tá bom? Então aqui por padrão ele vem aqui uma ordenação por interação, porque foi o que eu escolhi lá em cima, senão ele viria por engajamento. E aí a gente tem aqui conteúdo por tipo. O tipo significa se aquele post foi um tipo foto, vídeo, link externo ou somente texto. E ao analisar todos os posts, ficou claro aqui que os posts do tipo vídeo, eles têm mais cliques e têm um alcance relativo muito bom, né? Um alcance médio muito bom. Então a própria MLabs vai inferir que seria melhor você continuar fazendo posts com fotos, porque eles têm uma melhor relação de resultados. E é a mesma coisa para o dia e hora. Então ele vai analisar os dias que você postou, a média de interações por dia, os horários que você postou e a média de interações por horário das pessoas. E a gente vai conseguir entender então que o melhor período para postagem vai ser numa quarta às 20 horas. Bem legal, né? Aí tem as hashtags, análise de hashtags, vai te mostrar a quantidade de vezes que você usou essas hashtags. Tem feedback negativo, que é onde você vai entender se as pessoas estão escondendo seus posts, se elas estão declarando você como spammer, alguma coisa assim, que é um ponto super importante. Legal. A mesma coisa a gente tem aí basicamente para Twitter, para Instagram. Vou entrar em Instagram, que é, vamos dizer assim, a queridinha, né? Então, vou entrar aqui para vocês verem que a gente tem muita semelhança nisso que eu mostrei para você sobre o Facebook. A gente tem muita semelhança no Instagram. Mas a gente tem aqui relatório de stories, então eu consigo ver quais foram os meus maiores stories no período. Ao passar o mouse a gente consegue ver qual foi o story. E a gente tem lá impressões, alcance, clique para voltar, clique para avançar, quem clicou no link, né, arrastar para cima, respostas, saídas. Isso tudo vai te dando uma noção real de quanto que a sua audiência de repente está interagindo, ou você consegue enxergar que a partir, por exemplo, de 7 stories em sequência, você tem a sua audiência cai pra caramba. Então é bem legal entender essa relação através desses gráficos. Aí tem o melhor story por visualização, quantidade de stories, interações, média, mesmo sistema que eu mostrei lá do Facebook. Você pode ordenar aqui os seus stories também. Aí vem stories por tipo, porque a gente pode fazer um story só com foto, um story só com vídeo ou com link, né? E aí mostrou que stories com link eles dão mais resultado. E aí fica a dica aqui para a gente fazer mais sobre isso. Tem as hashtags que a gente usou nas stories, tem as menções que a gente fez nesses stories. Isso tudo vai dando para a gente um panorama do que a gente fez nesse período. Stories por dia e hora. E aí vai mostrando para a gente que sexta-feira, 7 da manhã, é um bom momento. Quantidade de seguidores que a gente ganhou no Instagram no período. Estamos chegando aí a 60 mil. E tem o demográfico do perfil. Ele não é exatamente igual ao Facebook, porque cada rede social dá acesso a um tipo de informação. Então aqui a gente consegue mostrar o demográfico, mas não consegue mostrar o engajamento relativo por sexo, né? Por exemplo. Então a gente tem faixa etária, seguidores por país, seguidores por cidade e os melhores posts, que é um gráfico muito, muito semelhante àqueles que eu mostrei para você, mas com diferenças, porque a gente não tem as reações do Facebook. Aqui a gente vai ter o salvar, a gente vai ter visualizações de vídeo, assim por diante, né? A gente vai conseguir entender o que está funcionando. Total de posts, interações, mesma coisa, tabela, posts por tipo. Então a gente também aqui consegue enxergar que a gente tem que o carrossel dá mais certo. Isso, gente, é uma pesquisa também que a gente fez e outras ferramentas do mundo fizeram. Posts do tipo carrossel geralmente têm dado bastante resultado, então testem aí. E na prática quase que é a última opção de todo mundo, né? Aí tem as hashtags, posts por dia e hora, e aí vai. A gente tem aqui o Google Meu Negócio, o Twitter e assim por diante. Testem lá, não vou passar um a um, mas cada uma dessas redes tem suas particularidades, né? Então eu vou puxar aqui no caso do Google Meu Negócio só para você ver como é que ele muda, né? Cada rede tem a sua particularidade, eu vou mostrar o número de avaliações, como que os clientes encontraram o seu negócio, se eles pesquisaram, quantos clicaram para
para te ligar, para chegar até o seu local e assim por diante, né? Então, é muito legal porque cada rede tem sua particularidade e vai conseguir te mostrar com detalhes, né? Aquilo que eles fizeram. Então, onde que eles clicaram, em quais fotos eles clicaram e assim por diante. Para quem não sabe, dá para fazer posts no Google Meu Negócio, né? Então você consegue fazer posts do tipo promoção, oferta, assim por diante no Google Meu Negócio. É bem legal e funciona bastante. Vamos agora rapidamente para o inbox. O inbox da MLabs é uma área onde você consegue responder a todos os seus clientes, usuários, consumidores em um único lugar. Você consegue reunir Instagram, consegue reunir Facebook, consegue reunir o WhatsApp. A gente deve descontinuar o WhatsApp muito em breve, porque o WhatsApp, a API dele está sendo... eles têm a versão paga da API agora, né? Então eles cobram bem caro e isso vai contra o nosso propósito aí da MLabs. Então a gente vai descontinuar o WhatsApp em breve, tá? Deve colocar aí um Telegram, uma coisa assim. A gente tem aqui nesse formato, né, condições de olhar o que as pessoas estão falando em todas as redes, por ordem cronológica ou tagueadas. Então eu posso pegar e taguear uma conversa. Então eu posso pegar e taguear uma conversa, por exemplo, como esse aqui. Então eu posso concluir, atribuir para alguém responder do meu time, favoritar, adicionar uma tag, assim por diante. Então adicionar uma tag, por exemplo, eu posso colocar como dúvida. E adicionei uma tag dúvida. Tag adicionada, então sempre que eu clicar aqui, por exemplo, em dúvidas, ele vai mostrar para mim aquela conversa tagueada por dúvidas. Vou clicar em outros. Tudo que está em vermelhinho, porque eu ainda não li, ele está aqui como não lido, e se eu clico aqui, eu abro a conversa no meu lado direito, onde eu posso interagir com essa pessoa. Eu posso interagir com ela aqui nesse texto, mas eu também posso, por exemplo, atribuir uma resposta interna. Então, eu posso colocar aqui, ó, vou interno, Tatiana, você vê que a caixinha muda, eu falo, Tati, dá uma olhada nisso. E aí eu envio para a Tati, a Tatiana vai receber uma notificação por dentro por dentro da MLabs, né? E assim vai. Eu também tenho condições de ter respostas pré-prontas. Então eu posso criar uma nova mensagem, isso é uma resposta pré-pronta que eu posso clicar e ele já vai para a minha caixa aqui. Isso facilita bastante o jogo, né? Eu posso criar uma nova mensagem e criar várias mensagens, criar um banco de respostas aqui prontas, né? Facilita o jogo bastante, né? Então, legal. Então, a gente consegue responder as pessoas, taguear as pessoas, eu posso atribuir para a Tati, se eu tivesse alguma coisa atribuída a mim, apareceria aqui, mas eu não tenho nada, concluído, spam e tudo mais. Eu posso integrar também com a RD Station. Isso significa que no momento que você tiver integrado, você consegue colocar alguém, uma pessoa aqui, como o Guto, como um lead dentro do topo de funil da RD. Então, fica aqui uma dica bem legal. Vai aparecer um botão a mais quando você integrar com a RD Station, tá joia? Mas você, além de todas as redes, você pode clicar numa rede específica, caso você queira. Bom, a gente tem aqui também o feed. O feed da MLabs é uma forma visual de você conseguir enxergar os comentários, né, as interações dos seus posts. Então aqui eu tenho um painel feito aqui para MLabs, eu posso criar vários painéis aqui em cima. Então eu posso pegar um painel de um cliente em específico. Então pega aqui, ó, Rafael, tem um painel aqui só do Rafael. E nesse momento esse painel do Rafael ele está configurado para ter 3 colunas. Mas eu não tenho 3 colunas ali, eu vou colocar só 2 feeds na tela e ele expande para mim na tela, tá joia? Então isso é bem legal. Então aqui já tem um post publicado, vamos ver se tem algum comentário aqui, ninguém comentou esse post. Vamos ver aqui, tem um comentário, ao clicar eu consigo enxergar qual é esse comentário. E ela falou, show, não vou perder tudo. Eu posso favoritar, eu posso dar um like. Se eu favoritar, ele vai, depois, ele vai, não deu para concluir aqui porque ele não está permitindo. Mas se eu favoritar os comentários, eu posso ordenar depois esses comentários, né? Isso é bem legal. Então, vamos voltar aqui para o painel, do meu primeiro painel. Então, essa parte toda do feed, ela facilita para que você consiga enxergar todos os comentários
e você pode ordenar depois os favoritos para responder mais tarde. Então isso facilita bastante. Então tá dando um likezinho aqui, você deu um likezinho, pode dar por aqui. E a gente vai agora para o Workflow. Workflow, ele é uma área da MLabs muito usada pelas agências de propaganda, publicidade, agências digitais, assessorias de imprensa, franquias, ou se você quiser ter um processo interno para aprovar o seu post aí com alguém, né? Muitas vezes você tem um processo para aprovar com alguém do seu time, você pode usar o Workflow para isso. Aqui eu tenho uma visão de demandas, né? Então a Workflow trabalha com essa terminologia de demanda. Ao adicionar uma nova demanda, a gente vai criar aqui um briefing. E é diferente de agendamento de posts, tá? Porque aqui eu vou construir o post ainda com alguém. Então eu posso escolher o perfil, vou colocar aqui Rafael Kiso, o meu perfil, e a gente vai colocar o Instagram aqui como canal no qual a gente está criando um briefing. Então vou colocar aqui um título, post para o ano novo. Isso aqui não tem nada a ver com o post em si, tá? Ele não vai sair esse texto no post, no texto do post em nenhum lugar. Isso aqui é um briefing para ser trafegado internamente. Eu posso colocar hashtags, eu posso criar hashtags, né? Mas eu vou colocar aqui uma hashtag falando festas. Pronto. Publicação. Eu quero que ele seja publicado tipo, no dia 31, exatamente às 23 horas. Tá bom. 23 horas e 55 minutos. Isso aqui também não significa que ele já vai ser publicado nesse dia horário. Caso você crie um briefing e a partir do momento que ele foi aprovado, né, e o post criado, aprovado, passou por todas as sequências, aí sim ele vai agendar automaticamente para você nesse dia horário, tá bom? Então aqui eu coloquei um caso, tá vendo agendamento automático? Tá não. Se eu colocar sim, nesse dia e nesse horário, se aprovado, ele vai colocar. Aí eu coloco o texto do meu briefing, eu falo assim, olha, time, fazer um post sobre o ano novo e dados sobre isso. Sei lá, posso colocar foto, imagem, tudo nesse briefing. Alguma outra observação. E aí eu vou escolher quem vai trabalhar nesse projeto. Então tem aqui já um designer associado, que é o Raul Pacheco, que está associado à minha conta. Eu posso adicionar novas pessoas, se eu quiser, novas pessoas no time. Você pode colocar quantas pessoas você quiser, é ilimitado. É só colocar o nome, e-mail, essa pessoa vai receber um convite. Legal. Aí quando eu dou salvar, ele vai entrar para mim dentro do meu workflow. Então eu vou cancelar aqui só para mostrar outras demandas já prontas aqui nesse sistema. Então aguardando conteúdo, ele entra nisso. Então quando ele entra em aguardando conteúdo, porque ele entra, ó, já tem o briefing disponível e ele entra com esse status. Só o briefing está disponível, está aguardando o rascunho de texto, de imagem, está aguardando a aprovação e o agendamento. Então, os usuários, designers, redatores e tudo que você vai cadastrar dentro da MLabs vão receber as notificações, que eles são do time, eles vão entrar aqui e vão subir as suas publicações, né? Então, eles vão clicar dentro da demanda e vão subir as demandas aqui para ele mudar o status. Então, vou ir para outro status só para você ver. Então, ó, em refação, já é um status que já teve um briefing aqui, foi pedido ajuste no texto, foi pedido ajuste na imagem, tá? E aí, ao clicar, você consegue ver qual foi o briefing, qual foi o texto, qual foi o preview aqui e o histórico de ajustes. Então, todo mundo do time, por dentro da própria MLabs, está pedindo ajuste. Então, esse é um ponto aí legal para você ver. Depois de ajustado, né, então vou subir aqui um pouco, tiro aguardando conteúdo, tirei em refação, aguardando aprovação interna. Então você tem aqui, por exemplo, Cetim, que tem uma aprovação interna do diretor de arte. O briefing disponível, texto disponível, imagem disponível, está aguardando aprovação interna. Tem casos que tem essa dupla aprovação. E a aprovação externa é a aprovação do próprio cliente, né? Então aqui tem uma aprovação externa aqui do próprio cliente. Ao clicar você tem todo o preview. Então tem todo o histórico aqui já montadinho aqui
Bacana. Então a gente tem, tirando a aprovação externa, depois que aprovou, fica ali aguardando o agendamento. Então todos os status estão verdinhos, só está aguardando o agendamento. Caso tivesse configurado o agendamento automático, ia automaticamente já ser agendado no dia e horário. E o finalizado é tudo que já foi e foi agendado. Então, está agendada, a demanda está agendada, entrou no calendário, que é o calendário que você já viu. Legal? Então, fica aqui então o nosso overview sobre o workflow. E por último, a gente tem um relatórios. O relatório é um lugar onde você consegue criar um relatório próprio, dar um nome para ele. Então, tem vários testes aqui já, né? Mas eu posso criar um relatório novo, dar um nome para esse relatório. O relatório de Instagram. E a gente vai fazer aqui um relatório tipo de engajamento. Já tem alguns casos pré-prontos, onde você pode selecionar. Ele já vai te trazer alguns blocos. Mas eu posso também, se eu seleciono aqui o Instagram, tá vendo que ele já me traz alguns blocos. Mas se eu clico em personalizado, e aí eu vou mudar, né, o formato do relatório, então ele vai tirar os meus blocos. Eu coloquei relatório personalizado, eu vou selecionar aqui, por exemplo, 2 redes, e ele vai me dar a opção de escolher os blocos dessas redes. Então eu quero clicar aqui, eu quero saber perfil de fã, e adiciono esse bloco, e vou entrar no Instagram, e eu também quero ver, por exemplo, o perfil dos seguidores. E vou adicionar esse bloco. Então veja que agora ele vai mostrar os 2 blocos, perfil de fã em um, perfil de fã no outro. Ao salvar esse relatório, vou salvar, ele vai me dar a opção de mandar depois esse relatório para alguém. Então está aqui, ó, relatório de Instagram, posso visualizar ou remover. Se eu clico no relatório, ele vai me dar uma opção de enviar por e-mail, compartilhar, alterar o nome ou exportar. Você pode exportar para PDF ou para um PowerPoint. E ele vai exportar todas as imagens desses blocos em alta definição para você montar o seu próprio PowerPoint. Ao compartilhar, a gente já tem aqui uma URL encurtada e você pode mandar simplesmente esse link para alguém. Então, ao clicar aqui no link, ele vai ver, não precisa nem ter permissão, né, dentro do MLabs, tá? Não precisa logar nada. Essa pessoa vai ter acesso a essa página e vai poder, inclusive, interagir com ela, né, em tempo real. Isso é muito legal, né, essa parte de interação. Então, esse é o relatório da MLabs, voltando aqui para o nosso dashboard. Em linhas gerais, a gente passou por todas as telas e todas as funcionalidades. É claro que tem muito mais telinhas ali de relatórios, tal, particularidades que eu não mostrei, mas você vai descobrindo aí ao longo da jornada. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato no chat da MLabs aqui do lado, nessa lateral. E o nosso time de atendimento vai estar pronto para conversar com você. Você pode tirar dúvidas a qualquer momento. Combinado? Legal, gente. Então eu fico por aqui. Esse foi o MLabs exclusivo aí para você. Combinado? Vejo você na próxima.